Olá, eu sou o Dr. Hugo Aguiar Carneiro Araújo e hoje eu vou dar continuidade às apresentações sobre estomatologia, a área que estuda as doenças da boca. Essa área que eu digo que é a área esquecida das ciências da saúde, porque ela é uma especialidade odontológica, ela é uma subespecialidade dentro da otorrinolaringologia, dentro da dermatologia e dentro da cirurgia de cabeça e pescoço. Mas o que eu vejo é muita, assim, realmente ninguém se dedica a afinco com isso. Já vi pacientes com link em plano oral que foi na dermatologista. Ela falou que não é um problema dela cuidar. Então, achei interessante a gente fazer umas apresentações, começar meu canal fazendo apresentações sobre estomatologia. Bem, eu estou seguindo o Medicina Oral de Burkett, de 2021. O Burkett é praticamente o pai da estomatologia norte-americana. Vocês veem aqui a capa do livro. E primeiro a gente falou sobre doenças vesiculares, ulcerativas e bolhosas. Agora a gente vai para uma outra parte, que eu já comecei na apresentação anterior, sobre doenças infecciosas. E eu mostro aqui os tópicos que temos a seguir. O primeiro eu já falei, né, sobre reações que teciduais que produzem lesões vermelhas e brancas. E hoje a gente vai falar sobre doenças infecciosas. A gente vê aqui primariamente um caso de cândida e outro aqui de leucoplasia pilosa oral. Bem, vamos falar sobre candidíase. A cândida é um gênero de fungo, tem várias espécies, mas o que é mais importante aqui para a gente é a Candida albicans, até porque ela faz parte da flora normal do nosso organismo em 60% dos pacientes. A apresentação da Cândida são várias. Vocês até veem esse quadro aqui. Tem a forma pseudomembranosa, tanto aguda quanto crônica. A forma eritematosa, aguda e crônica. A candidíase hiperplásica crônica. E as lesões que são associadas à Cândida. Que está aqui a estomatite por dentadura, a quelite angular e a glossite romboide mediana, que não aparece aqui no quadro, mas também faz parte. Fatores predisponentes à candidíase oral. Temos fatores tanto, vamos dizer, sistêmicos quanto locais. O uso de dentaduras, o tabagismo, a inalação de esteroides, por exemplo, pacientes que são asmáticos ou têm DPOC, que usam corticoides inalados. O uso de esteroides tópicos, corticoides tópicos, por exemplo, porque tem afta, né? Hiperceratose, ou seja, um espessamento da mucosa, da boca, saliva em baixa quantidade e qualidade, pacientes atópicos e desbalanço da flora bacteriana da boca, isso em geral pelo uso de antibióticos. E fatores predisponentes sistêmicos, como doenças imunossupressivas, drogas imunossupressivas, como por exemplo pacientes que são transplantados, quimioterapia, doenças endócrinas, principalmente o diabetes, algumas doenças hematológicas, uso sistêmico de antibióticos e ter uma saúde geral, de certa forma, debilitada. Bem, vamos então aos 3 tipos de infecção por cândida ou candidíase oral, que é as formas que se apresentam clinicamente. A primeira é a forma pseudomembranosa, que vocês veem aqui. Essas manchas brancas no palato mole e na úvula de um paciente. Ela é chamada de forma pseudomembranosa porque se assemelha como se fosse uma membrana, né, que estivesse revestindo a mucosa do paciente. Só que ela é facilmente destacável, por isso é chamada de pseudomembranosa, ou seja, é uma falsa membrana. Ela é muito comum em pacientes que usam antibióticos sistêmicos por longo
por longo tempo, que fazem uso de corticoides inalados. E essa candidíase oral ela pode se estender, né, para faringe, para o esôfago. E a forma crônica dessa doença, o mais comum é a forma aguda, que é a candidíase oral clássica. A forma crônica, ela é mais comum nos pacientes que têm imunossupressão crônica. A segunda forma é chamada de candidíase eritematosa, antigamente a candidíase atrófica oral. Como vocês podem ver, aqui uma língua bem avermelhada, eritematoso é nome médico para avermelhado. E aqui uma lesão no palato de um paciente. Isso, em vez de se formar aquela membrana, a infecção pela cândida, ela causa uma atrofia do epitélio, né? Isso é mais comumente visto em pacientes HIV, tabagistas, e também os de esteroides inalados, como nos casos dos asmáticos e DPOcíticos. Pode se apresentar agudamente, mas pode se apresentar cronicamente. A terceira forma de infecção por cândida é a antiga leucoplasia por cândida. Antiga porque ela não é uma leucoplasia, então se deixou de usar esse nome, e hoje é chamada de candidíase hiperplásica crônica. Essas aqui são as lesões, vocês veem essas placas esbranquiçadas. Elas não são que nem a forma pseudomembranosa, que são superficiais, né? Elas são profundas. A gente até vê aqui um corte histológico mostrando as hifas de cândida, que são essas coisinhas pretas alongadas, adentrando o epitélio do paciente, até as regiões mais profundas, que estão embaixo. Ela tem uma forma em placa, que foi as primeiras imagens que vocês viram, e uma forma nodular. Normalmente está associada à displasia, que é atipias celulares, ou seja, por acúmulo de mutações genéticas, e isso tem predisposição a desenvolver carcinoma espinocelular de boca. E agora vamos às lesões que são associadas à cândida, mas não necessariamente ela é a causadora, como a gloncite romboide mediana. Essa lesão que você vê é uma lesão avermelhada bem no meio da língua, por isso é chamada de mediana, glossite, né, inflamação da língua, romboide é mediana. Romboide é pela forma da lesão, mediana por estar no meio. 85% dos pacientes têm colonização por cândida, e em geral, tratar a cândida resolve essa glossite. Não tem associação com malignidade, que é a primeira preocupação dos pacientes, né? Porque é uma lesão de coloração diferente, dói, se apresenta comumente de forma mais crônica, então assusta os pacientes. A estomatite da dentadura também é associada à cândida, apesar de ter infecção bacteriana associada, né? Ou seja, é misto, né? Bacteriano e fúngico, a cândida. É importante falar que isso não é uma reação alérgica, isso é pelo uso da dentadura. E a queilite angular, que você vê nos cantos da boca essa lesão mais avermelhada. Bem, isso aqui pode ser bacteriano, pode ser cândida. Pacientes com doença celíaca, que é uma doença autoimune, pode ter. Pacientes atópicos, doenças alérgicas, deficiência de B12, carência de ferro. E, sim, multifatorial. Não vou dizer que é multifatorial, sempre tem mais de um fator, mas importante falar sobre a candidíase no HIV. Porque 90% dos pacientes HIV positivo têm candidíase, algum grau de candidíase oral, e pode se apresentar nas múltiplas formas, ou seja, tanto a membranosa quanto a epitematosa, hiperplásica. Aqui se vocês veem, né, uma lesão por cândida num paciente HIV positivo. E com o advento das terapias antirretrovirais, se caiu muito, né? Antes 90% dos pacientes tinham, hoje só os pacientes que estão subtratados possuem esse tipo de lesão. E importante falar sobre a candidíase mucocutânea. É uma forma que acomete cavidade oral,
pele, boca, unhas, como vocês veem aqui, e região de genitália também. Também podendo acometer face e o couro cabeludo. Isso normalmente é associado a algumas doenças, né, que podem causar a candidíase mucocutânea, como por exemplo a síndrome poliglandular autoimune tipo 1, a síndrome de Whittaker, que é insuficiência adrenal, hipoparatiroidismo e candidíase mucocutânea. Interessante que o livro até errou nesse aspecto. Ele falou que estava associado a hiperparatiroidismo. Mas as síndromes autoimunes são sempre, de forma geral, né, tem doenças de Graves, são sempre de hipoprodução de hormonal. E só por curiosidade, tem a síndrome poliglandular autoimune tipo 2, que não tem associação com cândida, que é chamada de síndrome de Schmidt, que é insuficiência adrenal, hipotireoidismo e diabetes mellitus. E outras doenças comumente associadas à candidíase mucocutânea é a síndrome de Shed-Higashi, que é uma imunossupressão, a imunodeficiência combinada grave, que além de predisposição a infecções bacterianas, também tem a candidíase disseminada, e o timoma, que é um tumor benigno do timo, que é associado à imunossupressão. Bem, e tratamento? Tratamento com antifúngico, tem tanto a classe dos azóis quanto os polienos, mas eu acho que o que é mais importante para falar aqui é sobre cuidados, né? Obviamente, pacientes com imunossupressão pelo HIV fazer o tratamento da doença, isso já é um grande predisponente para a melhora desse problema. Pacientes diabéticos fazem um bom controle glicêmico, por exemplo. Existe uma vigilância ativa nos pacientes que são transplantados de órgãos sólidos e também os transplantados de medula óssea. E especialmente para os usuários de dentadura, né? A gente viu aquelas lesões, até a estomatite por dentadura, mas eles têm predisposição a todas as outras formas por cândida. Que é muito importante, que o livro fala, é não dormir com a dentadura, né? E deixar ela fazer uma boa higiene oral sem a dentadura e deixar ela em solução, guardada em solução antimicrobiana. Bem, sobre as lesões brancas e vermelhas, né? Estamos no capítulo de doenças infecciosas. Passamos a candidíase, agora vamos falar sobre leucoplasia pilosa oral. Essa lesão que vocês veem aqui. Você vê uma placa esbranquiçada na borda lateral esquerda da língua de um paciente, né? E elas têm estrias verticais. Isso é importante porque na lesão crônica por mordedura da língua, as estrias são horizontais. Isso é a segunda lesão oral mais comum do paciente HIV positivo, né? Isso tem associação com o vírus Epstein-Barr. E a primeira lesão é cândida, né? Antes da terapia antirretroviral, 25% dos pacientes HIV tinham leucoplasia pilosa oral e 50% dos pacientes com AIDS, né? Porque é diferente, o HIV e a AIDS. A AIDS é quando você tem a síndrome de imunodeficiência. E ela é bem menos comum em criança com HIV do que adultos. Costuma ser bilateral, né? Dos dois lados, no bordo direito e esquerdo da língua. E pode acontecer também no dorso da língua e também na mucosa jugal, que é a mucosa interna da bochecha. Normalmente é assintomática e indolor, né? É importante saber porque não é uma lesão que tenha predisposição para malignização e normalmente vai ser resolvido com a melhoria dos níveis de CD4 do paciente, né? Com a terapia antirretroviral. Bem, hoje é só a gente falar sobre doenças infecciosas que causam lesões brancas e vermelhas. Bem, não se esqueça de se inscrever no canal e obrigado.